DED, sabem o que é e qual a importância deles? Hoje a gente vai explicar isso aqui para vocês e eu vou trazer um caso prático para que vocês entendam aí a importância desse documento. Primeiro, o que é DED? DED é demonstrativo de evolução da sua dívida. O termo, isso significa, é fácil de encontrar por aí, né? Mas qual a importância dele, para que serve? A DED, ela traz informações sobre o seu contrato. Ele traz informações como o número de parcelas, a taxa a qual o seu empréstimo foi contratado, né? Em quantos meses, quantas parcelas foram pagas, qual o saldo devedor atualizado da sua dívida, e isso é muito importante na hora da contratação, por exemplo, de uma portabilidade. Por quê? Na portabilidade, a gente precisa, né, de algumas informações atualizadas para que nós tenhamos mais assertividade nesse processo. A gente, na hora que faz uma portabilidade, que vocês já devem saber o que é, né? Quando a gente transfere a dívida de um banco para outro, reduzindo a taxa desse seu contrato, e aí pode ser uma redução de parcela, pode ter um refim da aporte e outras operações aí derivadas, mas basicamente é isso. Então, nesse processo de portabilidade, para que a gente tenha mais assertividade nesse processo, essa informação DED é muito importante. Até porque lá também vai ter a taxa que foi contratada lá, aquele seu empréstimo consignado. E aí, com isso, na hora que a gente pega a DED e a gente verifica qual é a taxa, a gente já vai saber de cara se a gente tem condição ou não de fazer aquele processo de portabilidade. Ou seja, se nos bancos que a gente trabalha, se a gente tem alguma taxa, né, igual, menor, porque a gente não pode fazer uma portabilidade aumentando a taxa de juros daquele contrato, é importante você saber, nem aumentando aquela parcela. Portabilidade só é possível quando tem algum tipo de redução, a gente não pode aumentar, tá? É regra aí do Bacen. E então, essa é uma das regras, tá? E o que foi que aconteceu aqui na prática, né, com um dos clientes nossos, inclusive do SIAP, que isso é o que mais, essa situação acontece mais no SIAP. Acontece também, o DED é importante tanto no INSS quanto no SIAP, mas no SIAP tem algumas particularidades, até porque para fazer qualquer operação do SIAP, tem que ter essa atuação ativa do cliente no SOGOV. Vocês sabem, tanto para o INSS quanto para o SOGOV, uma das primeiras coisas que a gente pede aqui, o que é que a gente pede? A gente pede o extrato de consignação de vocês, o extrato de consignação. Por quê, né? Teoricamente, lá é para ter as informações atualizadas dos seus contratos, principalmente do INSS. Isso é difícil acontecer, de não ter uma informação atualizada no INSS, tá? Por isso que a gente pede a informação, esse extrato atualizado. Lá a gente vai ver os contratos, as parcelas, o prazo. Tanto a gente quanto vocês podem e têm acesso a essa informação, tá? Agora, o que é que acontece no SIAP particularmente, né? E foi o caso prático que aconteceu aqui do cliente, né? Ele enviou o extrato, né? É a Serpro quem é responsável aí pelo SOGOV, pela atualização tecnológica desses extratos, contra-cheque e tudo mais. E aí ele enviou o extrato. E no extrato constava lá o banco X, tantas parcelas pagas. Então a gente, com base nessas informações, fez todos os cálculos aqui para ver se a gente tinha condição de fazer essa portabilidade, né? Aquele banco que tinha uma taxa de juros menor recebia aquele banco, porque tem isso também. Nós fizemos os cálculos para verificar se tinha viabilidade, né, comercial para fazer isso, tudo ok. E a gente fez a digitação no sistema do banco, né, que iria comprar aquela dívida. E a proposta não andava, a proposta não anda. Por quê? Ninguém sabia explicar qual o motivo, né? E aí o cliente ele tinha mandado uma DED antiga já, né? E a importância de ter a DED atualizada, uma DED antiga. Ok, avaliei todas aquelas informações, como eu disse, tudo ok. E aí despertou assim, né, um insight, um sinal.
E aí eu orientei o cliente que ele pedisse, né, a DED, aquele banco, novamente atualizada, para verificar o que estava acontecendo, porque a proposta não andava, ninguém sabia o porquê. Pede a DED atualizada de novo. E aí quando ele foi solicitar a DED, né, atualizada ao banco originador da dívida, ele descobriu, nem ele sabia, que aqueles contratos, eram 3 contratos, já não estavam mais naquele banco. O banco lá internamente, e isso acontece tanto no INSS quanto no SIAP, principalmente também no SIAP, o banco tinha vendido a dívida, né? Já não estava mais naquele banco. Então veja, no extrato de consignação ainda constava o banco anterior, mas, né, aquela dívida já tinha sido vendida, ou seja, a gente estava tentando fazer uma portabilidade de um contrato que estava no banco, mas que na verdade já estava em outro. E a gente só foi descobrir isso porque o cliente solicitou a DED atualizada e o banco tem a obrigação de fornecer essa DED ao cliente em até 5 dias úteis, então não fiquem com receio em pedir. Tem bancos que disponibilizam ou através do aplicativo, tem bancos que disponibilizam por solicitação via e-mail, tá? Então vocês pedem essa DED e aí quando o cliente solicitou, o banco originador informou que essa dívida tinha sido vendida e que estava no banco Y, né? E aí o cliente, então, sabendo agora que essa dívida tinha sido vendida, solicitou a DED ao banco Y, né? E aí sim, olha, a gente está tentando migrar, né, daquele banco, na verdade a dívida já estava em outro. Entendeu a importância de também, principalmente para a SIAP, a gente ter essa DED, não só para avaliar as informações, mas também, gente, para saber aonde seu contrato está. Às vezes a gente acha que o contrato está no lugar e na verdade ele já está em outro, entenderam? Então, gente, para que a gente tenha mais eficiência, mais eficácia aí, tanto para vocês quanto para a gente, a nível de assertividade, ou seja, avaliar se essa operação ela é viável ou não, e também para que vocês tenham clareza para saber onde o contrato de vocês está. E a gente também, porque a gente fica indefeso, né, sem saber meio o que fazer, porque a gente está analisando com base naquelas informações, mas o problema é que a informação está errada. Então, se a informação está errada, consequentemente, a nossa análise também é errada e a de vocês também, porque vocês não sabem nem onde é que está o contrato. E como é que a gente descobre isso? Até onde nós sabemos, só existe um jeito. Qual jeito? Solicita a DED atualizada, né, ao banco. Aí sim a gente vai conseguir ter maior fluidez aí nesse processo. Espero aí que eu tenha esclarecido o que é a importância e esse caso prático aí tenha ajudado vocês. E olha, espero vocês, seja para portabilidade, refinanciamento novo, cartão FGTS, SIAP, INSS, FGTS, envie sua mensagem, o link está aqui na descrição. Dúvida, gente, pode deixar aqui nos comentários. Desejo já uma boa semana a todos e espero vocês. Até breve.